visto a parte das teorias, né, as teorias administrativas. Então, nós iniciamos, né, lá em Taylor, passamos por Fayol, depois de Fayol nós tivemos as teorias das relações humanas, a teoria da parte de burocracia, estruturalista, né, parte de sistemas, parte contingencial. E aí agora, para fixar o conteúdo, nós vamos o que? Exercício. Olha que delícia, que maravilha, não é mesmo? Vamos fazer um exercíciozinho aí para fixar mais ou menos a matéria para que a gente consiga aí, pôr em ordem, né? Organizar todo o conteúdo que foi repassado. Então vamos lá. Diferentes teorias vêm sendo desenvolvidas buscando compreender a dinâmica das organizações ao longo do tempo e enfatizando diferentes aspectos, prescrições e análises, quer sejam opostas ou complementares. Em relação a esse tema, analise as afirmativas abaixo e assinale a alternativa correta. Afirmativa 1. A teoria da dependência de recurso tem fortes vínculos com o modelo da economia política das organizações e com a abordagem do intercâmbio da dependência. Ela também incorpora a abordagem das organizações segundo a teoria da contingência. Então, a primeira questão, ela tá correta, tá? Lembrando que ele quer as corretas, né? Afirmativa 2. Em relação às contradições e aos paradoxos organizacionais a respeito da burocracia, temos discussões que salientam os conflitos entre burocrata e público, cujas fontes estruturais estão relacionadas com a tendência ao tratamento formal e impessoal por parte do primeiro, quando o segundo deseja uma atenção especial e individualizada. E aí, vejam só, em relação a contradições e paradoxos organizacionais a respeito da burocracia, temos discussões que salientam os conflitos entre burocracia e público, cujas fontes estruturais estão relacionadas com a tendência ao tratamento formal e impessoal por parte do primeiro, certo? Quando o segundo já deseja, né, uma atenção especial ou individualizada. Quando ele fala o segundo, ele já está falando aí da parte, né, do público em si, dos conflitos do público e não o conflito burocrata, né? E aqui ele já está dando mais ênfase na parte estrutural, certo? Terceiro, de acordo com Max Weber, nas burocracias, a seleção, a promoção, o avanço na carreira devem ser regulados por normas claras e devem se basear em critérios objetivos de competência, não em favoritismo. As relações pessoais podem ser usadas para obtenção de informações que ajudem a diferenciar candidatos e empregados em processos avaliativos. Gente, na burocracia não tem relações pessoais, né? Não existe isso. A 1 e 2 estavam certas, né? Então a 3 está errada. 4. Apesar de sofrer algumas críticas, a teoria da contingência persiste como uma parte importante da literatura acerca das organizações. Pode-se dizer que sua maior contribuição tenha sido a de enfatizar a importância do ambiente para as organizações. Esse foco ambiental veio a dominar a teoria organizacional contemporânea, tá? Correta, tá? 5. O movimento toyotista de produção foi caracterizado por práticas como gestão participativa, integração horizontal, estabilidade e cidadania corporativa, cultura organizacional forte, empregabilidade, ferramentas como Kanban e Just in Time, círculos de qualidade e qualidade total, melhoria de processos e mudança, ou seja, né, o Kaizen. Gente, não existe essa parte da gestão participativa, tá? Então, aqui tem o gabarito, né? Então, a 1, 2 e 4 corretas, né? A 3 e 5 estão erradas, né? Nosso gabarito, então, ficou letra C. Mais uma questão, VOF, né? Questão de 2018, aí, concurso para administrador. Primeira alternativa afirmativa. A Escola de Relações Humanas teve o grande mérito de revelar
uma maior complexidade relativa ao comportamento humano nas organizações, o qual não depende apenas de estímulos econômicos, como diziam os teóricos da escola clássica, mas é também influenciado por fatores de ordem social e afetiva. Tá correto, né? Os autores da escola de relações humanas têm em comum, os autores clássicos, a consideração do homem como ser passivo, que reage de forma padronizada aos estímulos aos quais é submetido na organização. Essa aqui está correta. Isso vai mudar lá quando nós vermos, né, a escola comportamental, é onde isso vai ser alterado. O conceito de homem complexo vai além do conceito de homo social. Desenvolvido pela Escola de Relações Humanas, o homem complexo tem necessidades múltiplas, não só de associação e filiação a grupos informais, como propunha essa escola. Tá correto, né? Essa escola aqui é a escola justamente que enfatiza, né, a criação dos grupos informais. São características do homem social, conforme a Escola das Relações Humanas, necessidades múltiplas e complexas, desejos de autodesenvolvimento e realização e autonomia do pensamento. Tá errado, né? Isso aqui é a escola comportamental. O conceito de homem complexo, que embasou aí o movimento de humanização do trabalho, foi criticado, uma vez que, embora ampliasse a compreensão do indivíduo em comparação às teorias anteriores, pressupunha que o ser humano buscasse sua realização e construísse sua identidade necessariamente nas relações de trabalho. Então, tá certo, é o gabarito aí para vocês, V, 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 F e V, né? Nosso gabarito letra A, beleza? Próxima questão, sobre as situações de conflitos nas organizações, né? Então, dependendo do paradigma de base, dos sentimentos, valores, crenças, propósitos e mecanismos que são adotados para se olhar e aprender a realidade, é que serão decididas a direção para uma ou outra proposta de trabalho e a ação diante das situações nesse conflito. Nesse sentido, analise as correlações abaixo entre as teorias ou paradigmas e a visão sobre conflitos e assinale a alternativa correta. A teoria clássica parte do pressuposto de que o conflito pode ser suprimido. Sim, né? A teoria clássica, ela parte do pressuposto ou da ideia, né, que o melhor é que o conflito seja suprimido mesmo. A afirmativa 2, teoria científica, parte da hipótese de que os conflitos surgem em função das características individuais. Na realidade, não, né? Ela nasce da divisão do trabalho e da especialização. 3. Teoria das relações humanas visualiza a organização de modo idealizado e planejado racionalmente. Não, né? A teoria das relações humanas, ela vai ter relação aí do trabalho do homem com o dinheiro, né? Da divisão, fragmentação do trabalho, para que seja a forma mais eficiente de compreender as necessidades humanas, a descentralização dos processos. Então, A3 também está errado. A4, enfoque gerencial contemporâneo. As organizações saudáveis são aquelas que explicitam e discutem os conflitos de modo transparente à medida que eles surgem e não aquelas que não têm conflitos. Então, a 4 está correta. Então, nosso gabarito 1 e 4, tá? E aí tá a correção das que estão erradas para vocês. Beleza? Visto isso, então, nós vamos entrar no nosso processo administrativo. O que é, então, o nosso processo administrativo? É o meio pelo qual todos os meus recursos serão organizados, né? Então, o processo administrativo, de forma isolada, ele vai ter o controle, o planejamento, a organização e a direção. Certo? Por quê? Os quatro juntos
é o que nós chamamos, né, de processo administrativo. De forma isolada, eu tenho aqui as funções administrativas. Certo? Lembrando sempre que eu desenho assim, mas vocês provavelmente já viram, né, ele desenhado de forma cíclica. Nos slides aí nós vamos ver esse desenho de forma cíclica, certo? Então vamos lá. Um processo é o quê? É uma sequência de funções que se sucedem de maneira sistemática, certo? E é isso que vai ocorrer, né? Esse ciclo vai definir então quais as correções que deverão ser introduzidas no ciclo seguinte e assim continuamente. Por quê? Porque a ideia é que as funções elas vão ocorrer exatamente assim, né? Então você tem aí, certo? A nossa primeira função é o planejamento. Por quê? Porque o planejamento vai definir justamente onde a empresa quer chegar, o que a minha empresa vai ser no futuro. Dentro do planejamento, eu vou definir os meus objetivos, as minhas metas, como eu vou chegar lá, onde eu quero chegar e como eu vou fazer para chegar lá, né? Então, além de eu definir os objetivos, eu vou definir também os planos que vão fazer chegar até esses objetivos. Lembrando aqui que a função do planejamento ela é a nossa primeira função administrativa, porque antes de eu executar, antes de eu dirigir, antes de eu organizar, eu preciso planejar o que eu vou fazer, certo? Então, vamos à parte teórica. O planejamento, ele define o que a organização pretende fazer no futuro e como deverá fazê-lo para chegar ao desejado. Por essa razão, o planejamento é a primeira função administrativa, definindo os objetivos para o futuro desempenho organizacional e decidindo sobre os recursos e tarefas necessários para alcançá-lo adequadamente. Assim, planejar envolve a solução de problemas e a tomada de decisão quanto a alternativas para o futuro. E aqui você tem então, né, as funções do planejamento, como definição dos objetivos e a concepção dos seus planos, né, a integração então dessas atividades em busca de atingir os propósitos, né, o que a empresa se propõe a entregar, né, onde ela quer chegar, qual o resultado disso tudo, né, o resultado da junção, da organização dos recursos. E aqui, dentro do planejamento, nós vamos ter os 3 níveis de planejamento, né? O nosso planejamento estratégico, tático e operacional. Dentro do planejamento operacional, né? Vou novamente eu para a pirâmide, né? Aqui, dentro do planejamento. Aqui, estratégico, tático, operacional. Então, curto prazo, médio prazo, longo prazo, né? Nível operacional, nível gerencial e nível estratégico, certo? Essa é a ideia do planejamento. Essa é a divisão do planejamento de forma hierarquizada e também a divisão do planejamento de forma temporal, né? Então você tem o operacional, ele é de curto prazo porque geralmente ele já precisa logo ser implementado, ser colocado em prática. O de médio prazo já vem a parte dos gerentes, dos departamentos. Então, ele assume aí um médio prazo, né? E a parte de longo prazo, que é daqui a 5 anos, daqui a 10 anos, certo? Que é onde você quer chegar. A função de planejamento, ela pressupõe a necessidade aí de um processo decisório, que vai ocorrer antes, durante e depois da sua elaboração. Por quê? Cada objetivo é sim uma tomada de decisão. Quando eu digo que eu vou entregar A e não vou entregar B, eu estou decidindo por A. E a minha decisão por A, ela vai impactar em todo um caminho, em toda uma estratégia para que eu entregue A. E a mesma estratégia certamente não funcionará para eu entregar B, porque a ideia é justamente que eu entregue A, certo? Então notem que aí eu já tenho uma tomada de decisão e automaticamente um conflito de interesses. Principalmente quando você tem mais de uma pessoa sócia da empresa ou mais de uma pessoa tomando as decisões, né? Então aí a primeira decisão dentro da administração, ela já vai ser inserida
também dentro da primeira função administrativa, que é o planejamento. Um processo de tomada de decisões da empresa deve conter os componentes individuais e organizacionais, bem como a ação nestes dois níveis deve ser orientada de tal maneira para que garanta certa confluência de interesse dos diversos fatores alocados no ambiente da empresa. Então, o propósito do planejamento pode ser definido como desenvolvimento de processos, técnicas e atitudes administrativas, as quais proporcionam uma situação viável de avaliar implicações futuras de decisões presentes em função dos objetivos empresariais, e com isso facilitarão a tomada de decisão no futuro de modo mais rápido, coerente, eficiente e eficaz. Os princípios gerais do planejamento. Princípio da contribuição aos objetivos. Ou seja, não basta eu sair planejando aleatoriamente. Os três planejamentos, seja o meu planejamento operacional, tático e estratégico, eles têm que estar linkados, eles têm que ter relação entre eles. O que eu executo dentro do meu planejamento operacional tem que contribuir para a execução do meu planejamento tático, que tem que contribuir para o meu planejamento estratégico. Não faz sentido eu ter planejamentos soltos, que sejam desalinhados, né? Eles precisam se complementar, um precisa ajudar o outro a caminhar, certo? O princípio da precedência de planejamento. O planejamento, ele é a primeira função administrativa, portanto, ele vem antes das outras funções, certo? Embora seja difícil, né, de se dar uma sequência justamente pelo processo administrativo ser cíclico. No entanto, talvez o que seja mais fácil de você verificar que deve vir primeiro é o planejamento. A ideia de planejar é você definir o como deve ser feito. Quando eu preciso definir como deve ser feito, é óbvio, né, que primeiro eu defino como eu vou fazer para depois eu executar. Não faz sentido nenhum, né, eu primeiro executar, ver que não dá certo, embora muitas vezes aconteça dessa forma, e aí eu resolver planejar, tá? Então a ideia inicial é que o planejamento ele sempre deve ser feito antes das outras funções. Maior penetração em abrangência, né? O planejamento ele vai ter muitas modificações o tempo todo, certo? Então, um planejamento ele não é uma coisa rígida, ele deve estar ali, ser sempre acompanhado, ser sempre reavaliado, né? Você deve ter uma medição de desempenho desse seu planejamento, porque constantemente, por ser um sistema aberto, a empresa vai sofrer variações. Essas variações vão afetar esse seu planejamento, vão afetar os seus objetivos, suas metas, seus resultados. Muitas vezes pode ocorrer até de modificar o propósito da sua empresa, tá? Então, ele tem que estar apto a ser modificado, né? Ao caminho ali ser adaptado, para que você consiga continuar com o seu propósito. Além disso, você ainda tem os princípios, né, de eficiência, eficácia e efetividade, certo? Que são muito importantes dentro de um planejamento. Vejam aqui, olha só. Quando eu tenho eficiência, eu vou ter custo. Quando eu tenho eficácia, eu tenho resultado. Quando eu tenho impacto, eu tenho efetividade. O que isso quer dizer? Eficiência é quando eu consigo, né, fazer corretamente e utilizar os recursos de forma correta. Então eu tenho o famoso, né, custo-benefício. Deixa eu deixar assim para vocês conseguirem ver a transparência. Transparência foi velho, né? Não consegui ver o slide. Quando eu tenho, até me perdi agora, quando eu tenho eficiência, é quando eu tenho custo-benefício, né? Eu faço corretamente e eu utilizo produtivamente os recursos. Eu tenho custo-benefício, né? Com mínimo de perdas e desperdício, certo? Ou fazer as coisas de maneira adequada, resolver problemas, né? Cumprir o dever reduzindo custos. Eficácia. Eficácia é o resultado. Eu faço o que deve ser feito. Eu atinjo o objetivo e realizo o que for proposto, certo? Indiferente de como eu atinjo o resultado.
Efetividade é quando eu faço corretamente o que deve ser feito. Eu transformo a situação existente, né? Eu ocasiono mudança, certo? Eu tenho um resultado permanente. É uma relação entre produção e capacidade de produzir. É como se, além de eu ter eficiência e eficácia, eu tenho um menor custo, eu consegui um resultado que foi eficaz, né? E ele se manteve, certo? Ele foi produtivo, o resultado. O melhor exemplo que eu consigo dar para vocês nesse momento, talvez não venha nem da administração empresarial, mas, por exemplo, uma política pública. Quando uma política pública ela é aplicada e ela se mantém, o seu resultado é positivo, e ela consegue efetivamente ser implementada e trazer esse resultado de longo prazo, ela se torna efetiva, é o que a gente chama de efetiva, né? Ela causou impacto, ela mudou o ambiente onde ela atuou, certo? Isso é ser efetivo, ok? Organização. Então, chegamos aí na parte da organização. O que é a organização, né? A organização, ela visa estabelecer os meios e recursos necessários para possibilitar o planejamento e reflete, então, como a organização vai tentar cumprir os planos. É a função administrativa que está relacionada à atribuição de tarefas, agrupamento, tarefas em equipe, ou ainda departamentos e alocação dos recursos necessários nas equipes e nos departamentos, né? É que eu vejo, então, como eu vou fazer, como eu vou organizar, como eu vou estruturar, como eu vou departamentalizar, como que eu vou separar, né? Então, na forma de entidade social, é o grupo estruturado das pessoas, né? Que vão aí atuar em conjunto para um objetivo comum, ou na função do processo administrativo tem a ver com a forma da distribuição do trabalho, distribuição dos recursos, né? Como que eu vou distribuir a autoridade, delegar as funções dentro da organização. Tá? Então, essa é a parte da organização. E aí nós temos a natureza da organização. A natureza da organização é constituir o duplo organismo, material e social, a estrutura formal da empresa. Para que isso? Para a administração é necessário que exista a organização. É o conjunto dos cargos funcionais e hierárquicos orientados, então, para o objetivo da empresa. É a especialização das pessoas através da designação de tarefas específicas a cada uma das partes da empresa para uma maior eficiência. Quanto maior a divisão do trabalho, maior a eficiência da empresa, certo? Tipologia. Então, ela pode ser vertical, segundo o nível hierárquico, né? Definindo aí o nível de autoridade, ou horizontal. Horizontal, quando eu tenho aí a parte de departamentos, né? Hierárquico para cima, horizontal, escala de departamentos, né? Gerente de marketing, gerente contábil, gerente administrativo, enfim. Certo? Aí você tem a parte da especialização, a responsabilidade, que é a parte da cobrança dos deveres, a autoridade, né? Que é o direito aí do cargo de dar e poder, a moral, né, em si, certo? Com fundamento aí na responsabilidade. E a departamentalização básica, que é, eu vou departamentalizar baseado em quê? Baseado em qual critério, certo? Eu posso definir a parte da departamentalização, a estruturação da empresa, de acordo com o critério que eu melhor achar ou melhor vislumbrar de acordo com o formato da empresa, de acordo com a funcionalidade da empresa, com o que ela produz, com o modelo, com a localidade, com as pessoas, enfim. Tá? Vocês vão ver que existem várias formas de eu departamentalizar. Então, os critérios, né, dessa departamentalização, ela vai poder ser por função, né? Então, de acordo com a função de cada um, por produto ou por serviço, uma departamentalização aí por produto ou por serviço, né? É setor de bolsa, setor de calçados, por exemplo, por localização geográfica, por clientela, né? Quando eu tenho departamento feminino e masculino, ou departamento de 0 a 10 anos, 11 a 16, enfim, por clientela, né? Por fases do processo finalizado, em processamento,
por projeto, que aí já requer que a instituição funcione por projeto, a organização, né? Para que caiba que seja introduzido esse tipo de departamentalização, tá? Funções de linha e de assessoria. Então, as funções de linha são as que são responsáveis diretamente pelo destino, são ligadas à atividade fim, né? As funções de compra, venda, finanças. E as funções de assessoria são os órgãos, né, que oferecem serviços ou conselhos de consultoria, os órgãos chamados de linha, certo? Ou seja, as pessoas que prestam apoio à parte gerencial, geralmente, tá? Parte estratégica, né? Sobre a organização informal. Então, a organização informal, ela vai aquela que emerge espontaneamente e naturalmente entre as pessoas que ocupam posições na organização formal a partir de relacionamentos de amizade com os ocupantes do cargo. Ou seja, a organização informal é a que nasce, como eu falei com vocês, né, no nosso famoso cafezinho, né? O momento do café é onde nasce a organização informal. O grupinho, né, a patotinha, enfim. Quais são as características, né? Então, a característica dessas organizações é que elas vão ser criadas por coesão, por simpatia ou antipatia, né? Ou a gente se une porque ama muito alguma coisa ou ama alguém, ou nós nos unimos porque odiamos a mesma coisa ou odiamos alguém. Geralmente é assim, né? Além disso, né, integram-se em grupos formais, onde cada um pode ter posição social ou status dentro da empresa que seja diferente. E aí vai ter um papel dentro desse grupo informal também, que é diferente do que ocupa no grupo formal. Não quer dizer que porque eu sou um gerente no meu grupo formal, que dentro de um grupo informal na empresa eu terei esse mesmo poder de mando, né? A colaboração espontânea. Dentro de uma organização informal, é necessário colaboração efetiva, certo? De informações, por exemplo. Né? Se você não colabora, se você não está reunido no horário do cafezinho sempre, automaticamente você vai ficando meio alheio ao grupo, né? Você não está antenado no grupo. É meio que você olhar ali, vai para academia ou vai fazer alguma coisa, deixa e vai estudar. Deixa o celular ali sem olhar o WhatsApp uma hora, quando você volta, meu Deus, né? Parece que o mundo desabou. Né? Milhões de mensagens para responder, você já não sabe mais para onde olha, o que começa. Né? Às vezes tem uns grupos que você para ali, silencia, piscou 120 mensagens. Aí você diz, pô, nem vou ler tudo, porque né? A vontade de dizer assim, manda um resumo para ficar mais fácil, certo? Então é mais ou menos isso. O que antes também, hoje em dia os grupos informais são muito maiores, porque além do que tinha no cafezinho, hoje em dia tem os grupos informais do grupo informal, né? Porque você tem os grupos do cafezinho, e tem os grupinhos dentro do grupo do cafezinho que falam mal ali por trás do mesmo grupo do cafezinho. Ah, professora, isso não existe. Aham, tá bom. Ninguém tem um grupinho, duvido, né? Todo mundo, quem nunca, não é mesmo? Professora, não, imagina. Eu não faço essas coisas, pessoal. Não, né? Aqui a gente só dá aula, estuda para concurso. Todo mundo santo, vai todo mundo pro céu. Né? Então, gente, isso é o grupo informal. Por que que isso hoje em dia é tão dinâmico, né? Dinâmico pela tecnologia mesmo, né? Acaba que a tecnologia facilita a existência desses grupos, né? E você tem muitos grupos, cada vez mais, certo? Além disso, a possibilidade de oposição, né? Dentro de um grupo formal, muitas vezes você não pode se opor ao seu chefe, mas dentro de um grupo informal, né, sempre dá de dar aquela cutucada, de falar mal de uma atitude da empresa, ou falar mal do coleguinha, né, sempre tem essa possibilidade, tá? Os padrões de relações e atitudes. Então, além disso, os grupos de relações, quando eles são informais, eles acabam tendo semelhanças para passar a ser aceito, comportamentos, ou seja, aquele grupo toma sempre cafezinho aquela hora, se veste daquela forma. Eu acabo me adaptando, se eu quero entrar naquele grupo informal, para que eu seja aceito pelo grupo. Ou seja, além de você ser aceito pelo grupo formal, que é a instituição, você ainda precisa se adaptar ao grupo informal, né? As mudanças de níveis e alterações dos grupos informal. Quando você tem mudanças funcionais, né? Você mudou de departamento, você mudou de bloco, você mudou de andar, você mudou de setor.
automaticamente os seus grupos informais eles vão variando, certo? E como hoje em dia a rotatividade é muito grande, principalmente na parte privada, né? Acaba que os grupos informais também acabam sendo muito variados. Muitas vezes você não chega a excluir os outros, mas você acaba a somar e tornar, né, os novos grupos mais ativos, tá? Os padrões de desempenho dentro dos grupos informais. Então, os padrões de desempenho que são estabelecidos nos grupos informais nem sempre correspondem ao grupo da organização formal. Isso vai depender aí do grau de motivação quanto aos objetivos da empresa, porque nem sempre verdadeiramente as pessoas estão motivadas, né? As implicações quando da organização formal, certo? Devem ser também consideradas, porque deve haver um equilíbrio, né, entre esses grupos formais e informais, certo? Então, dentro de uma organização eficaz, é preciso que exista um equilíbrio entre esses dois grupos, para que um não destrua o outro, literalmente, né? Porque ter grupos informais significa um bom clima organizacional, que você tem clima para ir tomar um cafezinho, para conversar com um colega, para desabafar, né? Que a empresa é mais aberta, enfim. Então, não é legal quando você não tem a oportunidade de ter esses grupos informais. Mas quando você só tem grupos informais, automaticamente algo da empresa acaba se perdendo, acaba literalmente não sendo estruturado, não sendo formalizado, tá? Deixa eu só ver se eu não... Então, vamos para a direção. O que é a direção? A direção, ela representa a colocação em marcha daquilo que foi planejado e organizado, né? Então, o que vai envolver aí a parte da direção, né? Na direção eu vou ter a parte de planejamento, eu vou ter muito mais risco, né? Eu vou ter a parte de liderança, eu vou ter a parte de comunicação, eu vou ter a parte de motivação de pessoas, né? O quanto que o meu líder, ele é um líder, o quanto que as pessoas seguem ele, o quanto que ele não precisa utilizar do poder, né, para pedir as coisas, certo? O quanto que ele se comunica bem, que essa comunicação é clara, ela é eficiente, né? Ela é efetiva. Eu realmente consigo compreender o que ele fala e executar, certo? Eu me sinto valorizado, né? Tudo isso tem a ver com a parte da direção. Então, a direção, ela não é só liderar, ela é influência, ela é motivar, ela é orientar as pessoas, né? Como se você fosse na frente e os outros fossem atrás. Então, literalmente é isso, né? Não só a sua equipe, mas isso em escala organizacional mesmo, tá? A direção, ela é sobre isso, né? Quais as funções, então, administrativas que nós temos aí dentro da direção? É tomar as decisões continuamente, incorporando-as em ordens e instruções específicas e gerais, funcionando como líder da empresa. Quais os fundamentos da direção? Para que o planejamento e a organização funcionem, precisam ser dinamizados pela orientação a ser dada às pessoas por meio de uma adequada comunicação, liderança e motivação. E motivação é a atenção que leva o indivíduo a alguma forma de comportamento, visando a satisfação de uma necessidade. É toda descarga e tensão em função do retorno ao equilíbrio psicológico no homem. A motivação procura explicar o comportamento humano. E aí nós chegamos à função controle, né? Talvez uma das funções mais importantes da administração. Por quê? Dentro do controle é onde eu vou conseguir de fato verificar que todas as minhas outras funções elas foram aplicadas, implementadas e estão me trazendo um retorno. Elas estão efetivamente funcionando, certo? Então, dentro do controle, eu vou ter um monitoramento, eu vou ter uma avaliação das atividades executadas, né? Dos resultados, se o que foi planejado está ocorrendo ou não, se a obtenção das metas está caminhando no tempo previsto, se os custos que foram projetados, eles foram atingidos, se foram ultrapassados ou não, se a receita prevista foi atingida, né? Então, tudo isso vai estar na fase de controle, né? Então, o controle nada mais é do que a parte da empresa que vai assegurar que o que foi planejado realmente está sendo executado de maneira correta. Quais são as fases do controle? Então, as fases do controle, nós temos o estabelecimento de padrões,
né? A observação do desempenho, então eu estabeleço como eu vou realizar a medição de alguma coisa, eu observo, então, esse desempenho de acordo com o padrão que eu estabeleci, eu comparo o desempenho com o padrão que eu gostaria de atingir e caso estejam divergentes, eu posso entrar aí com ações corretivas. Essa é a ideia do controle. Ah, entrei com a ação corretiva, faz o quê? Aí eu paro? Não, daí eu vou e começo tudo de novo. Né? Continuo acompanhando, continuo observando, continuo comparando. Se precisar, ação corretiva. Tá? A ideia é que seja sempre cíclico. Tudo dentro da administração vocês vão ver que é baseado em coisas cíclicas, né? Eu sempre brinco que as pessoas dizem, ah, eu vou empreender para trabalhar menos, né? Vou ser chefe para trabalhar menos. Errado, né? Totalmente errado, inclusive. Porque tudo na administração é cíclico. O que isso quer dizer? Que não termina nunca. Se não termina nunca, seu trabalho também não termina nunca, veja só. Não é incrível? Professora, parece eu estudando para concurso, a matéria nunca termina. Veja, é mais ou menos assim, você está praticamente treinado já, né? Brincadeiras à parte, vamos lá. Então, quais aí os objetivos do controle, né? O controle tem o objetivo de restringir e coagir, ou seja, limitar os erros, né? Regulamentar, que é manter o equilíbrio do sistema, e administrar mesmo, ou seja, assegurar aí a administração, tá? O processo de controle, ele tem a ver com estabelecimento de padrões, como nós já havíamos falado, observação do desempenho, comparação do desempenho com o padrão e a ação corretiva, onde eu vou identificar as variáveis que estão fora dos limites aceitáveis, né? E aí promover ações corretivas para essas variáveis em específico. Portanto, essas são as características do processo administrativo. Então, o meu processo administrativo, ele vai ser cíclico e repetitivo. Eu planejo, organizo, tenho direção, controlo, reinicio o ciclo. Né? É sempre cíclico e repetitivo. Ele é interativo, porque cada função administrativa não funciona sozinha, então ela sempre vai interagir com as demais. Né? Ele é dinâmico, porque é uma sequência de passos, certo? Que devem ser seguidos, e aí eu acabo construindo uma espécie de itinerário. E ele é sistêmico, porque durante o meu ciclo eu sofro tanto interferência interna, pressão interna, né, dos colaboradores, funcionários e tal, quanto pressão externa, né, da economia, do governo, imposto, tudo é fornecedor, cliente, tudo isso está interagindo dentro do sistema, certo? Quando eu considero as funções como isoladas, né, eu não considero o todo integrado, eu tenho as funções. Quando eu considero o todo integrado, eu tenho o ciclo administrativo ou o processo administrativo, tá? Que é o que nós conhecemos aí como ciclo que vocês estão vendo na imagem, certo? Muito bem. Então, vamos a questões, vamos lá? A respeito da cultura organizacional, atribua V ou F as afirmativas abaixo e assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo. Então, primeira alternativa. A cultura organizacional é entendida como o principal indicador do grau de satisfação dos participantes de uma organização. Pessoal, a satisfação não é a cultura, é o clima, tá? Lembrem o que eu falei para vocês, a cultura tem a ver com a base estratégica corporativa, com a missão de ser da organização, com onde ela quer chegar, com os valores, né? A satisfação tem a ver com o clima, tem a ver com a parte informal, tem a ver com eu me sentir bem, eu me sentir motivado em ir para o trabalho, tá? Isso é clima organizacional. Então, a nossa primeira alternativa, né? Ela tá errada, tá? Segunda alternativa, no nível mais profundo da cultura organizacional estão os artefatos visíveis, como layout e as formas de gestão da organização. Gente, a 2, ela tá errada. Não são os artefatos visíveis, né? Lembrem do iceberg, né? No nível mais profundo estão lá os valores e as crenças, justamente o que eu não consigo ver, certo? Os aspectos simbólicos e inconscientes fazem parte da cultura organizacional. Sim, os aspectos simbólicos e inconscientes fazem parte da cultura organizacional.
A cultura organizacional é composta exclusivamente por elementos mais estáveis da organização e, portanto, não pode ser modificada. Eu comentei com vocês que ela é mais difícil de ser modificada, não que ela não possa ser modificada, então tá errada. A cultura organizacional estabiliza e fornece estrutura e significado aos membros da organização. Correto, então? Nosso gabarito, deixa eu passar aqui, opa, foi. Tá? Então, esse é o nosso gabarito aí da questão, beleza? Mais uma, próxima questão. Sobre o planejamento nas organizações, relacione a coluna A com a coluna B e assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo. Coluna A, nós vamos ter objetivos, valores dos dirigentes, análise ambiental, análise preditiva, estratégia como plano e planejamento estratégico. Agora vamos para a coluna B, então, vamos lá. Sua definição implica ter conhecimento da organização e sobre o ambiente. Então, para você definir objetivos, automaticamente, né, você tem que ter aí conhecimento da organização e sobre o ambiente. Então, vamos a 2. Embora raramente, aqui o objetivo é 1, né? Vamos botar 1 aqui já, então, pronto. Embora raramente alcancem precisão total, são importantes ferramentas para a fase da análise ambiental, pois ajudam a organização a se ajustar a mudanças no ambiente de ação indireta e a antecipar e influenciar atividades no ambiente de ação indireta. Pessoal, obviamente não é análise ambiental, né? Pelo amor de Deus, né? Não vou chegar aqui e colocar análise ambiental que eu mato vocês, né? Não faz sentido nenhum ser análise ambiental isso aqui, pelo amor de Deus, tá? Então, é o quê? É o planejamento estratégico. Que o que? Olha só, embora raramente alcancem precisão total, lembra que eu falei que ele pode ser ali modificado no meio, né? São importantes ferramentas de análise ambiental, pois ajudam a organização a se ajustar às mudanças no ambiente de ação indireta e a antecipar e influenciar atividades no ambiente de ação direta. Então, aqui, deixa eu botar aqui para você. Não, galera, não é. Não tem análise preditiva, é análise preditiva, tá? Alcance e precisão total são importantes na fase da análise ambiental, tá? O planejamento estratégico, ele faz a análise ambiental, tá? Prof, tá maluco, que eu não tinha visto que tinha análise preditiva aqui, agora que eu vi. Então, aqui o gabarito é a letra 4, tá? A próxima é perspectiva, segundo a qual a estratégia é um padrão de respostas adotadas pela organização ao seu ambiente através dos tempos. Perspectiva, segundo a qual a estratégia é um padrão de respostas adotados pela organização ao seu ambiente através dos tempos. Isso é a estratégia como um plano, não é? Então, é a 5. É um dos aspectos que tende a afetar a formulação dos objetivos organizacionais. O que tende a afetar, né, essa organização aí dos objetivos, certo? São os valores, né? Isso tende sim a afetar. Prática que enfatiza ativo e precavido estratégico, né? Porque quando eu tenho um planejamento, eu consigo ter resultados já definidos, né? Ações já definidas para possíveis ocorrências, né? E a última é uma importante fase que busca conhecer os aspectos do meio ambiente que terão grande influência na capacidade da organização em atingir aí suas metas. Então, é a análise ambiental. Aqui, 3. Nossa, ficou péssimo, hein, prof? Vamos lá, vamos deixar isso mais bonito. Agora ficou mais bonitinho, né? Então, vamos lá. Então, a primeira era objetivos, a segunda, análise preditiva, terceira, estratégia como plano, os dirigentes, a quinta, planejamento estratégico e a sexta, análise ambiental, beleza? Próxima questão.
Não se pode compreender claramente a dinâmica das organizações sem reconhecer a importância do conflito organizacional. Com relação a esse tema, identifique se as afirmativas a seguir são verdadeiras ou falsas. Assinale a alternativa que apresente a sequência correta. A dependência mútua nas tarefas também é uma situação potencial de conflitos nas organizações. Certo, né? Se duas pessoas dependem da mesma tarefa, é possível que elas entrem em conflito. Existem diferentes bases do conflito organizacional. Uma delas é o conflito funcional, que está relacionado com a existência de vários subsistemas dentro das organizações, os quais desenvolvem normas e valores próprios. Outra base do conflito é a diferença de personalidade entre os indivíduos. Tá certa também. A diferença entre personalidade dos indivíduos automaticamente gera conflito, né? E o conflito funcional, ele está relacionado à existência dos subsistemas dentro da organização. Então, tá ok. Conflito funcional é uma forma de conflito de base organizacional que decorre de lutas dos grupos de interesse em torno de suas recompensas de status, prestígio e recompensa financeira. Isso é conflito hierárquico, tá? Ó, vê que ele fala de status, de prestígio. Aqui é hierárquico, então essa aqui tá falsa. A inadequação do uso exclusivo da abordagem individualizada do conflito nas organizações baseia-se no fato de que a própria natureza das organizações também contribui para as situações de conflito verdadeiro. O conflito hierárquico é aquele decorrente do fato de que todo subsistema de uma organização tem suas funções características, desenvolve suas próprias normas e valores e se caracteriza por uma dinâmica própria, contendo elementos importantes de conflito potencial. Aqui está errado, é o conflito funcional. Então, tá errado essa aqui. Vamos ver o gabarito. Ficou letra B, então. Tá bem certinho aí na tela para você. Vamos para mais uma, então. O tema da estrutura organizacional foi considerado muito importante, principalmente na década de 60 e na primeira metade dos anos 70. Apesar da mudança de ênfase para outros temas da área organizacional, a importância da estrutura para a dinâmica das organizações ainda é reconhecida. A respeito desse tema, identifique se as afirmativas a seguir são verdadeiras ou falsas e assinale a alternativa que apresenta a sequência correta. De acordo com as pesquisas sobre a estrutura da organização, apesar de serem fenômenos multidimensionais, a complexidade, a formalização e a centralização variam muito pouco dentro de uma organização, pois geralmente são elementos com grau de intensidade semelhantes entre si. E aí? Falso, né? Tá errada a questão, tá? Porque variam muito pouco dentro de uma organização, não, né? A formalização, uma característica importante da estrutura das organizações, não é um conceito neutro. Quando se acredita que os membros sejam capazes de exercer julgamento e autocontrole excelentes, a formalização é baixa. Quando eles são encarados como incapazes de tomarem suas próprias decisões, exigindo um grande número de normas para orientar seu comportamento, a formalização é elevada. Então, tá correta, né? Então, F, deixa eu botar aqui que eu não tinha botado, V. Diversas variáveis estruturais críticas estão diretamente vinculadas à natureza da tecnologia das organizações. Diante disso, aspectos vitais das estruturas organizacionais, como o número de níveis da hierarquia administrativa, a amplitude de controle dos supervisores de primeiro escalão e a proporção de gerentes e supervisores em relação ao restante de pessoal, são afetados pelo tipo de tecnologia utilizada pela organização. Correto? Tá certo. A estrutura organizacional é um meio complexo de controle que é continuamente produzido e recriado em interação e que ainda assim modela sua interação. Por isso, afirma-se que estruturas organizacionais são constituídas e constitutivas. Certo também.
A complexidade de uma estrutura organizacional está relacionada à quantidade de unidades que a organização possui espalhadas geograficamente e também pelo número de divisões e departamentos que podem ser especializados funcionalmente. Outro critério a ser considerado em termos de complexidade e estrutura organizacional é a extensão de sua hierarquia. A hierarquia também é utilizada aí para fazer estruturação de empresa. Então, tá correto. Então, nós temos falso, verdadeiro, verdadeiro e verdadeiro e verdadeiro, né? São 5. Então, gabarito letra D. Vamos, então, para a última questão da aula. Identifique abaixo as afirmativas verdadeiro e falso quanto à função administrativa de controle. Uma das responsabilidades do controle é o monitoramento do desempenho das atividades planejadas. O foco do desempenho de atividades e processos operacionais é um mecanismo de controle próprio do nível tático. E aí? Uma das responsabilidades do controle é o monitoramento do desempenho das atividades planejadas. Verdadeira, né? O foco no desempenho de atividades e processos operacionais é o mecanismo de controle próprio do nível tático. Essa aqui está errada, né? Não é do nível tático. Estabelecimento de parâmetros de desempenho, medição do desempenho real, comparação do desempenho observado com os parâmetros pré-estabelecidos e ainda a implementação de medidas corretivas referem-se às 4 etapas principais do processo de controle. Correto. O tipo de controle posterior tem por finalidade corrigir os problemas de atividades ou processos entre mentes, sua realização, avaliando o desempenho e as causas dos desvios, ocorridos, não, né? Posterior é depois. O tipo de controle preventivo tem por objetivo antecipar os problemas que podem ocorrer em uma atividade ou operação, garantindo que os ajustes necessários sejam realizados antes que a sequência de ações seja iniciada. Então, tá verdadeiro. Nosso gabarito, então, ficou letra B, certo? Então, pessoal, para a aula de hoje era isso, né? Nos encontramos aí na próxima aula, onde na próxima aula nós vamos iniciar a aula com resolução de conflitos, e aí vamos ter tomada de decisão, trabalho em equipe, né? Muito mais aí sobre administração. Tá bom? Espero que tenha ajudado aí vocês. Qualquer dúvida, podem entrar em contato, tá? Fiquem à disposição, deixem aí suas dúvidas, que eu vou estar respondendo vocês sem problemas, ok? Beijo e até a próxima aula.